Diz que quando ele nasce, a filha de Faraó está se banhando no rio Nilo e coloca ele no cesto, só tem um problema. A arqueologia comprovou que os tanques que as princesas tomavam banho era dentro do palácio. Então você contraria um relato bíblico contrariando o conceito histórico e o conceito arqueológico. Eu gostaria de, como evangélico ou pastor protestante, evangélico pentecostal, estar com a agenda na mão como fiz durante muitos anos, escrevendo esboço na agenda, comprando inários e sermonários de capa dura, inários de capa macia e enchendo de esboço. Eu fazia igual Roberto Carlos, que disse que quando via uma melodia, quando via uma música no ouvido, ele gravava, ele resmungava com um gravadorzinho de bolso e preparava aquela música. Eu também, toda a inspiração, eu andava com papeizinhos no bolso, com bloquinhos e caneta, e eu ia anotando esboço. Eu devo ter 1 milhão de esboços. De 16 até 38 anos eu fiz isso direto. E hoje, eu gostaria muito que o evangelho fosse uma bandeira, uma defesa, uma apologia a se fazer, e do outro lado fosse o mundo perdido, fosse apenas luz e trevas, Deus e o diabo, homens e Deus, céu e inferno, vida e morte, fosse só isso. Mas tem um pouco mais além disso nos bastidores da vida e do conhecimento. Eu gostaria tão somente que eu pudesse dizer que a Bíblia é a regra infalível de fé e prática, é a bússola de Deus, que é a palavra de Deus, o conselho de Deus, é toda inspirada e que simplesmente é a palavra de Deus. Só que além disso, existe algo mais a ser questionado. Gostaria de dizer que há uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e é isso, e que tem hierarquia no céu e tem anjos, arcanjo, um arcanjo, querubins e serafins, e homens na terra. E arrebatamento, e 3 anos e meio de grande tribulação, e segunda vinda de Cristo, e milênio, e tanta coisa mais. Mas existe algo um pouco mais além. Então, para quem tanto se dedicou e se dedica, para quem tanto buscou a verdade, e ama a verdade, e busca a verdade, e quer viver da verdade, as coisas não vêm tão redondinhas como falam para a gente. Moisés, por exemplo, é o nosso assunto de hoje. Eu gostaria somente de acreditar que o menino foi posto em uma cestinha, uma tipologia do Messias colocado em uma manjedoura, e que esse menino foi encontrado no rio Nilo pelas servas que estavam banhando a princesa filha de Faraó, e que no Egito também Jesus teria sido levado para o Egito, e que Moisés seria uma tipologia de Jesus, um tipo de Jesus, capítulo 18 de Deuteronômio. Gostaria de tão somente acreditar que essa figura existiu, que esteve no Egito com Arão, Arão segurando a vara que jogou no chão, transformou-se em uma grande serpente, que engoliu as serpentes dos servos de Faraó também. Gostaria de acreditar em tudo isso. Então, somente falar dessa forma. Porque os crentes, de uma forma geral, eles têm 2 viés, 2 vias, 2 caminhos. O irmão está do nosso lado ou está contra nós. Não pode falar nada contra a Bíblia. Não pode falar nada contra um personagem da Bíblia. Não pode falar nada contra uma igreja. E aí? Vai anular o próprio Messias, que falou coisas que seria contra tudo isso. Vai anular o próprio Criador, que falou coisas, teria falado coisas na Escritura. Porque Deus não fala na Bíblia. Os Escritores dizem, Deus falou, mas são uma forma de escrita que eles exprimem dizendo que Deus falou. O Criador não falou palavras com voz audível, como eu estou falando aqui. A forma que teria sido falada seria diferente, eles colocam Deus falou. Mas enfim, vamos lá. Quando Jesus foi confrontado pelos escribas e fariseus sobre a mulher adúltera, eles disseram, a tal foi pega em ato flagrante de adultério,
e a lei de Moisés. Diz que as tais devem serem apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Ele não falou nada, ele fez de conta que Moisés não existia. Não falou nada. Escreveu com o dedo no chão. E interessante é que depois ele foi acusado pelos sacerdotes Anás e Caifás. O Anás era o velho, o sogro do Caifás. O Caifás era o jovem que estava assumindo o lugar de Anás. Instigaram o povo a dizer para Pilatos e para Herodes, principalmente Pilatos, que ele falou contra Moisés. Eu não vi o Messias, nem você leu na Escritura, ele falando contra Moisés. Mas pelo fato de ter ignorado os 613 preceitos da lei de Moisés, que ele pegou de 9 mandamentos, chamado de decálogo, de 10 mandamentos, mas na verdade são 9, do tanto dos frutos e dos dons do Espírito. E ele pegou e transformou em 613. Foi chamado Talmud. Aquele livro foi escrito e já estava indo contra os próprios mandamentos de Deus. Seria assim. E aí? O Messias morreu acusado de 2 pecados, de ir contra o templo e contra a lei de Moisés. De ir contra o templo, de uma certa forma, em dizer que 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto na Grécia, capítulo 3, verso 16, vós sois o templo do Espírito Santo. Ao dizer isso, estão dizendo que eu estou contra o templo, que já trabalhei bastante no templo, né? Enfim. Mas aí, no capítulo 10 de João, e versículos 10º em diante, quando Jesus disse: eu sou o bom pastor, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Isso incluiu Moisés. Eu gostaria que Jesus não tivesse dito isso, que ele tivesse dito que ele era o bom pastor, mas que tinha pastores que não eram bons igual ele. Aí eu estaria pastoreando igreja também, como já fiz 8 anos como pastor mais novo do Ceará, na Assembleia de Deus Templo Central, e passei mais de 10 anos sendo pastor itinerante. Eu estaria lá, mas ele não disse isso. Ele falou que era ele mesmo o pastor, porque dava a vida, literalmente, pelas ovelhas, né? Então, eu abri mão de ser pastor de campo itinerante, e se fosse pastorear, eu estaria, então, dando uma palavra pastoral aqui no YouTube. Mas ele disse: todos os que vieram antes de mim, todos os chamados pastores antes de mim, foram ladrões e salteadores. Então incluiu Moisés também. Mas sabe o que acontece? É que aquela história do menino, que quando perseguiram para matá-lo, a mãe pegou e botou num cestinho de junco, do mesmo material que era feito papiro, e botou ele no rio Nilo, e a correnteza levou. E a filha de Faraó estava tomando banho no rio, e viu a criança, e pediu que a empregada dela trouxesse, e olhou e gostou do menino, e pagou. A própria mãe do menino chamou ela, que era mãe, e pediu que cuidasse para ela. Na verdade, essa história não está na história. É que a filha de Faraó, a princesa, tomava banho dentro do palácio, nunca no rio, que era considerado sagrado e ninguém poderia se banhar nas águas. Era considerado sagrado. Ela tomava banho no palácio. Então essa história foi uma falácia. Ou seja, a história e a arqueologia não registra sobre Moisés. Eu gostaria que fosse assim mesmo, que Moisés foi lá e pegou os 10 mandamentos, e que o corpo de Moisés tivesse sido disputado por Satanás e pelo anjo Miguel. Na verdade, se o personagem foi criado, eu estou colocando aqui, se o personagem foi criado, assim como o corpo de Tutancâmon, de Ramsés, de Faraó Neco, de tantos foi encontrado, e o corpo de Moisés não foi encontrado, teria-se de registrar que o corpo dele foi arrebatado ou sumiu de alguma forma. Por quê? Porque a história ou a arqueologia iria atrás para encontrar. Então, se foi arrebatado, não dá para encontrar. Seria uma boa história para um personagem que não existiu. Só que a arqueologia e a história
não dá conta nem mesmo de José, que foi governador no Egito, que recebeu o nome de Zafnat-Parneá. Ele governou. E digo mais, a arqueologia e a história não dá conta nem mesmo dos patriarcas, não. E aquelas histórias escritas que seriam, segundo a teologia da cartilha da Assembleia de Deus, que eu também cursei a teologia, dizia que o Pentateuco ou a Torá fora escrito por Moisés nas paragens no deserto. Mas, repito, a história e a arqueologia não falam isso. E, como já foi dito antes aqui, aquela história de que a serpente, uma das alimárias mais astuta que o Criador fez, falou para a mulher. E não diz que era Satanás, não. Era uma serpente que falou. Essa era uma linguagem do Egito, que tinha vaquinhas lá que falava. E outros pássaros e outros seres que também falavam. Assim também, como o livro de Gênesis é tido como uma mitologia. E Moisés e patriarcas também, segundo a história e a arqueologia, não existiu. Agora eu digo e repito, para você que vai ver esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Continue pesquisando. Quero que você diga nos comentários se você crê que Moisés existiu ou não. Se você crê que ele existiu, amém. Se você não acreditar, amém também. O que eu acho importante é que você ame ao Criador, que criou todas as coisas, que nos dá fôlego para respirar. E que você ame o seu próximo. Que você puder fazer de bem, você faça pelo seu próximo. Eu não sou o dono da verdade, sou apenas um aluno. E vou pesquisar a vida toda, vou aprender a vida toda. Mas historicamente, antropologicamente, não dá para encontrar a figura de Moisés. Mas eu gostaria que ele realmente tivesse existido. É isso. Abraço para todos. Vamos para esse vídeo. E da questão bíblica, falsear, por exemplo, a existência de Moisés e do Êxodo, né, Sabino? Você vai na arqueologia e encontra alguma coisa de Moisés? Não. É uma coisa quando você fala assim, quer ver? Vamos quebrar a teoria? Moisés escreveu o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Eu provo para você que não. Um dos primeiros pontos interessantes. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus falou assim, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Quando você registra isso, você está dizendo, quando você se une à sua esposa, você sai do lar dos seus pais. Isso é o sentido do semitismo literal. Só tem um problema. O costume e a cultura de deixar lar dos pais se dá no período de Davi. Então como que foi Moisés que escreveu isso? Se Moisés não é do período de Davi. E Moisés, quando casa com sua esposa, ele está morando aonde? Debaixo do teto do seu sogro Jetro. Posso contribuir com essa parte? A parte da migração, do êxodo, né, da quantidade de pessoas que teve, né, uma migração de uma parte até outra, você teria, por exemplo, o uso de alimentação, de acampamentos, né? Você teria deixado rastros de cerâmica, rastros de proteína, de fogueira, né, que ficaria partes, por exemplo, de cinza. Então, esses rastros você poderia fazer um mapeamento de um percurso, porque a população era grande, quanto que era na Bíblia ali? Mais de 30 mil. Mais de 30 mil, então você poderia fazer uma espécie de rastreamento. Então ali você pode dizer, nesse caso científico, por não ter esse rastro, você pode dizer que talvez não tenha sido tão fidedigno o relato, porque você não encontra concentrações disso apreciável que justificaria uma população desse tamanho. Eu falei... Explica uma coisa também. Posso só complementar aqui? Pode. Eu falei a questão de Moisés ter escrito o Pentateuco. Ok, agora vamos à questão da existência dele. Outro problema. Diz que quando ele nasce, a filha de Faraó está se banhando no rio Nilo e coloca ele no cesto, só tem um problema. A arqueologia comprovou que os tanques que as princesas tomavam banho era dentro do palácio. E nenhuma filha de Faraó ia tomar banho no rio Nilo, que era um rio sagrado. E como vai tomar banho num rio que é sagrado se elas tomavam banho dentro de uma piscina? E o que eles estavam lá assim, banhando? Aí vem Moisés, pega lá bonitinho o cesto dele. Então você contraria um relato bíblico contrariando o conceito histórico e o conceito arqueológico. Eu só já tem uma construção lendária aí em cima. Eu só vou lembrar uma coisa aqui, por exemplo, aqui a gente não refutou, por exemplo, o aspecto da mensagem que isso talvez queria passar, você entende? Mas talvez refute o aspecto histórico com aquele número que fosse exatamente naquela quantidade. Você entende essas coisas? Um problema ali também é que Moisés Quem ele cuida escreve... muito disso é o Rodrigo Silva.
O Rodrigo Silva, ele fala um pouco sobre isso também. Né? Ele que tem conteúdo sobre isso, afinal de contas ele é arqueológico. Ele faz muito conteúdo sobre várias coisas também. Às O vezes canal dele é arqueologia, esqueci agora. Mas ele tem um canal no YouTube sobre arqueologia bíblica. Mas aí, Rodrigo Silva, a gente tem uns problemas com pseudagem. Por exemplo, ele fala que Jesus está vindo da nuvem de Órion, né? Que tem árvore do Jardim do Éden em vários planetas. Aí entra umas coisas que não é questão mais de fé do que de questões arqueológicas, né? Então, assim, a questão do Moisés também é que, por exemplo, ele tá sempre falando em terceira pessoa. Ele não tá falando eu, Moisés, não sei o que, sei que lá, geralmente, e Moisés, né? E colocando em terceira pessoa e também narrando a própria morte, né? E morreu Moisés no dia tal. E aí muitas questões são colocadas em dúvida. E também você vai lá no Egito, você vasculha de cima para baixo, você tira todas as areias do deserto, você não acha nada de Moisés, né? E os egípcios registravam muito bem a sua história, né, Sabino? Sim, você não vai ter nada, nem dos patriarcas. Você vai ter Moisés, disse que foi príncipe do Egito. Você tem José, que foi governador do Egito, mudaram até o nome dele, de Yosef para Tsafenat Paneah, um nome egípcio. Você não vai encontrar uma história. E olha que o povo diz que ficaram 400 anos no Egito. Gente, não é um dia. É 400 anos no Egito. Me encontrem um achado arqueológico lá. Me encontrem um que registra. Um povo que ficou 400 anos lá. Aí vem aquela artimanha. Não, você acha que o povo egípcio ia registrar... isso é conversa pra boi dormir. Aí não cola, né, pai? Entendi. Cola para os inocentes, os leigos. Não, porque lá eles não queriam favorecer a nação israelita. Né? Nem José, que foi governador, que conseguiu resolver o problema da fome no Egito, não esquece? Isso não existe um registro sequer. E o interessante, né? Veja bem, você tem vários lados de crítica à Bíblia, né? Que você observa. O difícil de debater com o Sabino é por essa questão, ele faz ali e só faz pragmatismo. Muito igual eu na química. Para você debater química comigo, é pragmatismo. Ou você tem experimento, ou você tem um modelo, ou você não tem, que é o que aconteceu lá, né? No debate, eu já não tinha absolutamente nada, né, para evidenciar o ponto.